Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Eita Podcast aqui na TV Sol. Muito prazer, eu sou o Júnior Silva e estou ao lado do meu amigo Felipe Sarmento. Hoje o Eita promete, Promete, Felipe. Boa noite. promete. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham. Vamos só frisar que estamos ao vivo pela Brisa TV, no canal 184, na TCM TV, no canal 244 e na LM TV, no canal 02, também pelas plataformas digitais da TV Sol. Debate hoje, né, Júnior, como é característico da TV Exato, Sol. exato. Um espaço bem democrático, aqui você vai ter a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas e conclusões. A conclusão final quem vai dar é a justiça, né? Mas aqui você vai poder tirar suas dúvidas. Caso você tenha, não seja citado aqui durante o programa, pode mandar no chat do YouTube que a gente faz as perguntas. Pois bem, o programa de hoje nós estamos recebendo dois advogados. O advogado e professor de Direito, já a imagem ali, pronto, chegou. O advogado e professor de Direito, Delmiro Gomes, que também é especialista em Direito Eleitoral e é mestre em Direito Internacional, é o nosso convidado, juntamente do advogado e jornalista Paulino Lima, que está aqui conosco também. E o assunto é pertinente, os dois estão ligados diretamente. Diretamente. São dois personagens que estão extremamente ligados ao assunto, né? O assunto, sendo bem objetivo já, e já citando, é o caso do MDB, né? O processo que foi impetrado pelo partido PDT. E a gente vai navegar em outros assuntos também ligados às eleições. Também, né? Delmiro é o advogado que deu a entrada no processo. E Paulino, ele é um dos personagens candidatos do partido MDB. Viveu de dentro. Viveu de dentro, conviveu, sabe a raiz de todos os problemas. Mas está aqui como advogado para debater. Exatamente. Né? Vamos ouvir o boa noite inicial, então? Boa noite. Boa noite inicial, doutor Delmiro. Boa noite, Delmiro. Seja bem-vindo ao EITA. Boa noite, Júnior. Boa noite, Felipe. Quero aproveitar um ensejo para saudar o meu colega e amigo José Luiz Paulino de Lima, grande jornalista de longa data e advogado já consolidado também na nossa cidade. Saudar também os que nos assistem pelas diversas plataformas. É um imenso privilégio estar aqui nesta noite. Paulino Lima, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, né? A TV Sol. Para mim é uma honra, um privilégio, a primeira vez que estou por aqui. Saudar primeiro o doutor Delmiro, que foi meu professor, né? Com muita honra. Eu tive um privilégio muito grande de ter cadeiras pagas e como professor Delmiro. Boa noite, Júnior. Trabalhamos juntos há algum tempo. Satisfação. E meu amigo Felipe, que fez esse grato convite. A gente fica feliz com isso. E estamos aqui para responder o que soubermos e o que sabemos desse pleito próximo passado. Já foi bastante falado, né, sobre a AIGE, né, a ação que foi impetrada por doutor Delmiro, né, ajuizada pelo advogado Delmiro. Você quer falar alguma coisa sobre a AIGE? Resumo, só para a gente entender? Só para a gente começar por quem está impetrando a acusação, por quem está entrando com o processo, para poder a gente fazer meio que uma introdução e a gente, que nem diz o Matito, começar do início, né? Redundantemente falando. Um resumo, né? Um breve resumo, então, sobre... Doutor Delmiro, de que se trata o processo? Bem, sendo bem objetivo, primeiro, quem é o ajuizante da ação é o partido. Exato. É o Partido Democrático Trabalhista. Na condição de advogado, eu sou apenas o subscritor. As partes que possuem a legitimidade para a propositura da AIGE, dentre elas, o partido é um deles, e nós fomos convidados a manejar essa ação na condição de patrono da demanda. A ação cuida, como o próprio nome é sugestivo, ela é uma ação de investigação judicial eleitoral, daí a sigla AIGE, cujo propósito é proceder realmente a essa análise mais perfunctória, mais inquisitorial acerca de eventuais ofensas à legislação eleitoral. Nesse caso em particular, nós estamos diante de uma agressão, de uma violação ao dispositivo da Lei 9.504 de 97, que é carinhosamente chamada de a Lei das Eleições. Ela reza em seu artigo 10, parágrafo 3º, que durante os pleitos para as vagas proporcionais
faz-se necessário o preenchimento de uma cota 70-30. Lembrando que esse 30 é uma porcentagem mínima. Então, se eu tenho candidaturas masculinas em maior vulto, eu preciso de pelo menos 30% de candidaturas femininas. Se nós tivéssemos uma maior quantidade de candidaturas femininas, nós ainda assim precisaríamos cumprir com 30% de candidaturas masculinas. É a história da cota de gênero oposto. No caso específico que nos traz aqui ao EITA nesta noite, nós temos uma agremiação partidária que apresenta um rol de candidaturas, 11 candidatos homens, 6 candidatas mulheres. Uma dessas candidatas ela desiste para concorrer à vaga majoritária, ela é substituída por uma outra candidata. Ao seu ver, justificável, né? Não, o caso da tia Patrícia é um caso... há uma justificativa muito plausível para a sua saída. Mas aí... Nesse caso já teria que ter a substituição? Ainda não, né? Sim, tem que haver. Tem que haver porque tem que haver para cumprir e o número não cumprir a cota. E o número não respeitar. Para cumprir a cota. Tá. Só para a gente entender. E a partir desse instante, eu defendo a tese que a partir desse instante o partido não conseguiu cumprir mais. Quando a tia Patrícia sai e a Eliane a substitui, eu vou citar aqui os nomes porque a AIS ficou pública. Exato, já está pública. A Eliane, ela substitui e ela não pratica atos de campanha. Ela fica por alguns dias, ela também desiste, e a sua vaga é preenchida por uma galera chamada Luciana. A Luciana, ela registra no dia 15 de setembro, que é o penúltimo dia, é o dia anterior ao limite para alterações, substituições. Ela registra no dia 15 e no dia 16, que é o último dia, ela também desiste. Que não é pela data, é o prazo advindo do dia da eleição. Sim, que são 20 dias. São 20 dias. Né? Isso vai variar. Variar de acordo com a data da eleição. De acordo com a data do primeiro turno. Isso, do primeiro. E aí, a Luciana, ela desiste no último dia e essa vaga não é substituída. O fato aqui, para nós fazermos um resumo, é que no dia fatal, que é o dia 16 de setembro, o partido chega com 10 homens e 3 mulheres. No dia último, no dia 16, ele chega com 10 homens e 3 mulheres. Ele não cumpre a cota. Alguns dias depois, a Dúnia também desiste. E aí o partido fica com 10-2. E no afã de equilibrar essa matemática, 2 homens apenas desistem. Mas a quantidade é insuficiente. O fato é que o partido termina o microprocesso eleitoral com 8 homens e 2 mulheres, quantitativo abaixo daquilo que está preconizado, tanto na lei quanto na jurisprudência do TSE, sobre a chamada cota de gênero. No caso, o partido teria que ter mais 2 desistências masculinas, Isso. No caso, para ficar com 6... masculinas e 2 femininas. Ou ter feito no dia 16, porque esse é o entendimento do TSE, de que aquele candidato que desiste precisa ser substituído dentro do prazo. É uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques. Esse é o entendimento do TRE-PB e também do TSE. Desistiu, precisa ser substituído. E a não reposição dessa vaga implica numa ofensa à regra eleitoral. Mas no caso da Dúnia, ela já estava fora do prazo. Quando a Dúnia desiste, o DRAP do partido já está comprometido. Só robustece a tese de que a objetivação do partido era cumprir formalmente o DRAP, à época do seu julgamento, e a posteriori haveria uma debandada de candidaturas, é o que aconteceu sistematicamente, maculando a regra eleitoral e de alguma forma isso precisa ser sancionado, é o que nós objetivamos na AIGE. Paulino Lima, um resumo de Paulino Lima do que aconteceu lá no MDB, até porque, só para anunciar os internautas, né, os telespectadores que estão ligados, Paulino Lima foi candidato exatamente pelo partido MDB. Paulino, o que aconteceu lá no MDB que você possa fazer um resumo? E frisando também, Júnior, que Paulinho faz parte dos 8 candidatos que permaneceram até o final do processo. Não, tem propriedade para falar o que aconteceu lá dentro. Exatamente. Bem, o entendimento
do doutor e professor Delmiro, a gente respeita, mas tem uns itens de suma importância que não foram narrados e que também está no AIGE, né, que nós protocolamos junto ao juizado eleitoral paroquial. Nós apresentamos ao DRAP 18 candidatos, 17 mais um. Eram 12 homens e 6 mulheres. Apresentamos ao DRAP todas essas candidaturas. Após apresentarmos, e coincidentemente após apresentarmos, emissoras de rádio da cidade de Patos começaram a dizer que as mulheres iriam desistir. Uma situação atípica, sui generis, na cidade de Patos. Emissoras falavam, as mulheres do MDB vão desistir. Emissoras no plural? Emissoras, no são plural. 2 emissoras. Que eu vou preservar o direito de não revelar o nome, Claro. mas são 2 emissoras. E que eu começava a combater, a partir daí começou a me atingir diretamente, porque eu, na condição também de advogado, eu comecei a abandonar a minha eleição e passei a ser advogado do partido. Por que eu passei a ser advogado do partido? Porque não tinha mais advogado do partido. Por que não tinha advogado do partido? Porque a presidência do partido na cidade de Patos, que coincidentemente também é uma mulher, né? Ela começou a ouvir esses rumores, mas não tomou nenhuma providência. E eu, como falo, eu tenho 36 anos de jornalismo, de rádio e de jornalismo investigativo, e sou advogado criminalista, não sou advogado da área eleitoral. A área eleitoral eu sei somente o trivial, o básico. Milita, né? Há muito tempo. Milito, né? Mas não é a minha área específica. Porém, eu comecei a perceber que haveria um problema muito maior do que esse. Estava somente chegando perto da data final para que esses candidatos pudessem sair e prejudicar o partido. E saíram não só 2, como falou o doutor Delmiro, saíram 4 mulheres do MDB. Eu não me lembro o nome delas agora, mas uma é Silene, Silene. Silene né? Goya. Vou tentar lembrar os nomes, né? Isso. Eu tenho nomes aqui. Pode ir, Pronto. vai. Vai. São 4 que saíram. Da excursão, Tem a- Kirla. Isso, Kirla é Irla, da discussão. E tem mais outra moça e O Felipe fizeram foi esse estrago no partido. O que é que acontece após isso aí? Nós corremos atrás para ver se faríamos aquilo que a lei eleitoral manda. Eu fazendo uma campanha política e ao mesmo tempo sendo advogado do partido. Nem estava fazendo uma coisa nem outra. Até que nós nos reunimos lá no hotel de Leudo, em memória. Que também foi candidato. Isso, Leudo, Josmar, Diogo Medeiros, eu, Bertrand Freire Medeiros. E eu disse, olha, foi o seguinte, olha o que é que a lei eleitoral está dizendo aqui. Olha o que é que a lei 9.504 está falando aqui. Ela está falando que você apresenta os candidatos com a cota de gênero. E isso foi apresentado. A partir daí, é entendimento. Não existe legislação para isso. É entendimento. O que as rádios fizeram e conseguiram, que era demolir o partido, conseguiram. Pra você ter uma ideia, no domingo, 4 horas da tarde, eu cheguei na Faculdade Integrada de Patos, nosso amigo, não vou nem pedir reserva, Liranil, disse, Paulo, se eu votar no MDB, eu vou perder meu voto? Eu vejo as rádios dizendo que quem votar no MDB vai perder o voto. Eu digo, vai não, comecei a explicar essas coisas. Mas ali nós já estávamos com um problema muito sério. O que é que acontece? Corremos atrás e colocamos mais 2 mulheres. Uma era a doutora Hélida, advogada, e Luciana. Que posteriormente foi... Quando colocamos 2 mulheres, isso, na reunião, eu disse, olha, por que não desiste 2 pessoas aqui agora? E aí desistiu Raimundão da Van, de Santa Gertrudes, e desistiu, não sei o que lá, do Chile, Marco do Chile. Certo. Quando nós estávamos equilibrados, a presidente do partido tira a irmã dela. Isso é um fato que nós levamos até a AGE.
Outro fato interessante, essas moças receberam o fundo partidário. A maioria delas recebeu, não sei se todas, mas a maioria recebeu o fundo partidário. Num campo hipotético para vocês entendam. Receberam na quinta, na sexta-feira saíram, no sábado já estavam fazendo um 10 com o Partido Azul. Elas não eram meras eleitoras do Partido Azul, elas até então eram candidatas do MDB. Então, no meu entendimento... Todas que desistiram fizeram 10, Paulinho? Todas que desistiram? Todas não, tem uma que não recebeu. Eu acho que é essa da excursão que não recebeu. Não, eu falo assim, as desistentes, todas. Isso. Seguiram o... Mas ele fala não com relação à verba eleitoral, a questão do apoio Do apoio a outro partido. candidato. Não, elas receberam a verba eleitoral num dia, no dia saíram, no outro dia estava fazendo um 10. Então, isso caracteriza uma fraude, sim. A cota de gênero feminina, tão protegida pelo Tribunal Superior Eleitoral, elas fraudaram o partido. Isso é um caso sui generis, já falei aqui, vou falar novamente, é um caso atípico, isso vai até virar jurisprudência, você vai ver. Elas que fraudaram o partido, chegaram no limite de se fazer uma reposição para poder sair e abandonar. Então, se elas fraudaram o partido, você está dizendo, pelo menos eu estou entendendo, que o processo também foi fraudado, né? Elas fraudaram, se tem fraude, elas fraudaram o partido. Não é o partido que fraudou a cota feminina, como a Lei 9.504, no artigo 10, no parágrafo 3º diz. O artigo 10, parágrafo 3º está falando que você tem que apresentar o DRAP com uma cota feminina de 30%. E nós apresentamos 12 e 6 mulheres. 12 homens e 6 mulheres. Isso foi apresentado ao DRAP. Tanto foi apresentado como foi aceito. E a partir daí elas levaram até o limite para fazer essa fraude no partido. Elas fraudaram o partido. O partido não fraudou ninguém. É justamente por isso que a eleição de Josimar Oliveira está consagrada. Porque o partido não fraudou ninguém. Ele foi fraudado. Elas sim já estão sendo investigadas, já foram intimadas, né? E fazendo das minhas palavras do doutor Delmiro, o nome é investigação para isso, né? Tem um caso bem mais interessante do que esse caracteriza a fraude na cota de gênero, que é o caso do União Brasil. O caso do União Brasil tem uma moça que recebeu 10 mil reais, ou mais de 10 mil reais, valores não sei, mas sei que é de 10 mil para frente, onde ela contratou 5 pessoas para trabalhar com ela, e ela tirou 5 votos. Então, isso aí, caracteristicamente, é a fraude na cota de gênero. Não seria de candidatura laranja? Perdão, de candidatura laranja. Essa é a característica candidatura laranja. Da pessoa que não tem santinho, da pessoa que não fez campanha, da pessoa que contratou 5 pessoas e teve 5 votos. Com um valor alto, porque 10 mil reais para mim é um valor alto. Mas seguindo esse seu entendimento, Paulo, esse seu raciocínio, Pois não. você acredita que isso foi algo planejado por elas? Por elas, não. Agora, elas foram induzidas a fazer isso, com toda certeza. É por isso que nós estamos indo em processo de investigação, para saber quem as induziu. Porque dependendo de quem as induziu, pode ter até abuso de poder econômico aí. Pode ter até abuso de poder eleitoral nessa investigação dessa AGE, dessa ação de investigação judicial. Esse é que é o grande problema que nós temos na cidade de Passo. É um problema sui generis, é um problema atípico, onde o partido não fraudou ninguém. O partido não fraudou a cota de gênero. É o inverso. A cota de gênero que tanto é protegida, e com toda razão, porque eram pessoas escanteadas nos pleitos eleitorais, as mulheres fraudaram o MDB. É tanto que toda a votação do MDB foi pífia, foi ínfima. Não, Paulo, mas Josimar tirou mais de 1000 votos. Tirou, porque Josimar é um camarada bolsonarista. Ele pode estar em qualquer partido, o povo do Bolsonaro vai votar nele. Agora, todas as outras votações foram pífias, foram ínfimas. Já falando sobre o processo, já saiu voltando aqui para o professor Delmiro, já saiu uma decisão da juíza, né, da 28ª Zona Eleitoral, que é a doutora Vanessa, com relação à tutela do mandato. Né? No caso, ela negou, dando a Josimar a possibilidade de ser possado. Né? Queria que você comentasse essa decisão da Justiça e se você quiser rebater algo dos argumentos utilizados por Paulinho, aí a gente vai abrindo esse espaço. Vou começar com a questão da tutela. Nós solicitamos uma tutela de evidência,
certo? E óbvio, decisão judicial eleitoral, ela se respeita. A gente respeita, não obstante nós discordemos, porque o objetivo da tutela de evidência é caracterizar que há uma necessidade, na verdade, de haver uma antecipação dos efeitos em virtude de algo que já está consolidado na jurisprudência pacificada. Então, nós temos uma súmula deste ano, de 2024, a súmula 73, é uma súmula que preconiza, que estabelece, que esmiuça o que seria a chamada fraude às candidaturas. Caracteriza, né? Ela vai esmiuçar com muita exatidão quando você consegue enxergar comportamento ofensivo à regra do artigo 10, parágrafo 3º. Nós solicitamos e a magistrada entendeu que, por falta de uma maior robustez, não houve uma instrução processual ainda, que talvez esse momento fosse um momento muito tenro para fazer essa análise mais aprofundada. Essa decisão não cabe recurso, ela não admite recurso, e por essa razão, como eu disse, embora nós discordemos, nós estamos respeitando aquilo que foi decidido. Mas, indiscutivelmente, isso não interfere nada no julgamento que há de vir. Na disciplina, que é justamente para investigar. Na disciplina procedimental que há de vir e o resultado que esperamos venha a ser proclamado no futuro. E aí eu vou fazer algumas ponderações ao que o meu colega Paulino falou. Bem, primeiramente, eu penso que a AIGE manejada contra as candidatas, uma delas foi manejada pelo próprio Josmar. Ele manejou uma AIGE contra as candidatas desistentes. E o primeiro parágrafo dessa AIGE o caso trata de uma fraude. Ele é uma AIGE confessória. É uma AIGE que foi justamente o que eu perguntei. É uma AIGE Paulino, que se né? está confessando a existência de uma fraude. E por mais que eu respeite a opinião de Paulino, não existe essa de o candidato fraudou o partido. Não, quem tem o dever de zelar é o partido. O partido, ele convenciona. Ninguém chega de paraquedas num partido. Ele passa por um processo de habilitação, de filiação. Depois, para concorrer a uma vaga, passa pela convenção, que é exigível essa submissão à convenção, e depois é submetido o registro. Essas candidaturas, elas foram registradas pelo partido. Exatamente. Ninguém forçou o partido a aceitá-las. O partido é que as registrou como candidatas. E ao passo que o partido, ele legitima essas candidaturas para concorrer com a sua legenda, que no caso é o 15, ele está dizendo que elas são pessoas da sua base. Então essa tese, ela é uma tese malabarística. Assim, vamos fazer um malabarismo para fazer parecer... Domingos, deixa eu só entender. Se eu me candidatar e depois do processo eu desistir de apoiar outro candidato, tem algum erro no ponto de vista jurídico eleitoral? Depende da forma que você vai fazer calma, isso. Deixa eu responder, porque esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto da súmula. Quando o doutor falou, eu vou explicar que esse é o ponto. A súmula não diz que você é laranja ou fictício porque você foi apoiar candidato do partido X ou Y. Isso para nós da AIGE, autores da AIGE, na condição de subscritor da AIGE, isso é irrelevante. E se for candidatos de outro partido ou do mesmo partido, faz diferença? Do mesmo partido é mais grave ainda. Já não faria diferença se você sai para apoiar outro candidato de outro partido. Já é fraude. É um dos indicativos. Recebimento de verbas com gastos irrisórios, a não feitura de publicidade, de propaganda eleitoral, a não participação em atos políticos e a desistência para apoiar outros candidatos. Foi isso que a súmula 73 ela esmiuçou como caracterizadoras da fraude à cota de gênero. No caso, respondendo a sua pergunta objetiva,
Nós tivemos candidaturas que saíram para apoiar candidatos de outros partidos, do PSB, por exemplo. Paulino trouxe aqui do Republicanos. Ele falou 10. 10. Azul. E nós tivemos 2 candidatas do MDB que saíram para apoiar Josmar. Essas candidatas estão na AGE de vocês? São investigadas? Na dele eu não sei, na minha sim. Então, Paulino, sabe dizer? Não, esse fato é novo, eu desconheço. A Ionara, protetora animal, concorreu no MDB, registrou com esse nome, Ionara, protetora animal. Ela Declara apoio a Josmar. Ela é prima da companheira de Josmar, ela desiste, é a vaga dela que a doutora Hélida substitui. Isso. Ela sai e ela expressa apoio a Josmar. A Luciana também. Ela não pediu voto nenhuma vez para ela mesma, mas pediu voto para Josmar. E a Luciana também. Não pede voto para ela, porque ela só passa um dia registrada. A Luciana foi a que teve a candidatura indeferida. Ela não chegou a ser indeferida porque ela desistiu. Ela já apresenta o pedido de registro sabendo que ela não pode concorrer, porque ela não prestou contas da última eleição. Isso no seu entendimento? Não, o entendimento da justiça. E com certeza ela ia ser indeferida, porque ela tem um vício de origem no seu pedido de registro, que é a certidão de quitação eleitoral. Ela não tem. Então ela apresenta o pedido já sabedora. Se ela não é sabedora, o partido é. De que ela não poderia concorrer. Ou deveria ser? Não, o partido deve saber. Como advogado eleitoralista, eu sei que o partido deve saber, porque é uma exigência sine qua non para concorrer. Se você foi candidato em eleição passada, você precisa estar quite com as suas contas da última eleição. Ela não estava, então ela apresenta o seu pedido, ciente de que não pode concorrer, e menos de 24 horas dessa postulação, ela desiste. Por isso que ela não chegou nem a ser indeferida. No caso, para ficar claro, a candidatura de Luciana, ela entra no cálculo das desistências. Ela entra. Não da indeferida. Ela entra porque ela desiste. E ela desiste no dia 16, que é o último dia para haver a reposição. Não, mas se ele está perguntando, não chegou a ser homologada, não, né? Ela não chegou. Ela pediu registro e o seu registro sequer foi analisado a rigor porque ela pede desistência. Entendi. Não, mas só para ficar claro. Isso nós observamos logo de início. Foi E aí tem observação nossa. um ponto que eu acho que Paulinho está dizendo que é novo, mas no dia 20, ou seja, 4 dias depois, dia 16 ela desiste, dia 20 ela posta diversas publicidades em favor do candidato eleito do MDB. Então ela sai, ela desiste para apoiar outro candidato. 2 candidatas saem da lista de mulheres do MDB, eu vou dizer o nome dela de novo, Ionara, protetora animal, e Luciana. Elas saem para apoiar um candidato específico, que foi o único candidato eleito do MDB. Outras candidaturas femininas saíram para apoiar candidatos de outros partidos, isso é fato. Mas, repito, para a AIS do PDT isso é irrelevante, porque a súmula não fala se é do mesmo ou de outro, diz que não pode sair para apoiar outro candidato, porque essa é uma infração, é uma violação às disposições da lei. O fato do candidato que ela apoia ter sido eleito não faz diferença no argumento. É só uma constatação de não, fato. Porque, né? porque ela não foi nem candidata. Não, eu tô Faz. Faz. No caso dessa AGE, faz porque ele é um beneficiário. Ele foi eleito. Ele é um beneficiário. Então, por exemplo, Paulino concorreu como homem na chapa do MDB, mas ele não é investigado na AGE que nós subscrevemos, porque ele não se beneficiou. Então, ele é um beneficiário. Faz diferença nesse sentido. É bom a gente sempre ressaltar que o nome é AIGE, né? É uma Pra investigar. ação de investigação. Essa moça, Ionara, ela nem chegou a ser candidata. Não, essa aí é Luciana. Não, Luciana, nem chegou a ser candidata. Logo, nada impossibilita ela apoiar quem ela quiser. Ela nem chegou a ser candidata. Não chegou porque Ela- desistiu. Não desistiu, ela foi indeferida. Não, ela desistiu. Ela foi Ela indeferida. desistiu. Mas não chegou a ser candidata. O fato é isso. Não chegou a ser candidata, né? Não chegou a ser candidata, não se beneficiou. Não sei desse apoio dela a Josmar. Isso aqui é novo para mim. Agora, Mas tá na AGE. agora, É pública, só acessar as redes sociais dela. Tomate. agora é o seguinte. O que nós estamos falando é de uma súmula sui generis, igual à Lei 9.504, artigo 10, o parágrafo 3º, porque ele não especifica coisa com coisa. Não, a súmula não. A súmula diz assim,
que trata de caracterização de fraudes de cota de gênero, né? Comprovados de fraudes podem resultar na cassação de demanda. Agora, que fraude? Não, mas Quem assim, fraudou quem? Quem fraudou o quê? você precisa ler a súmula toda, Paulinho. Não é Quem fraudou o quê? Por quê? Na proporção que, mais uma vez, na proporção que o partido apresenta os 18 candidatos com a cota de gênero, o partido está com a intenção de disputar a eleição. A partir daí, 5, 8 dias antes do prazo final, começa a dilacerar o partido. E aí é muito bom que eu fale uma coisa aqui interessante, mais uma vez. No início eu falei que a presidente do partido é uma mulher, né? E o partido começou a ser dilacerado pela própria presidente. Pela própria presidente. Então, o CNPJ, ele não pode ser punido por conta do relapso de uma pessoa que está ali à frente dele. E nós corremos, nós fizemos uma reunião com a juíza eleitoral, conversamos com ela, nós fizemos uma reunião. O CNPJ não tem responsabilidade na escolha da presidente, não? Foi escolhido presidente do MDB por quem? Aí tem que voltar até a época que Érico era o presidente do MDB. Érico deixou o MDB, o MDB ficou vagando aqui nas salas partes, chegou a eleição, o presidente estadual jogou na mão de Priscila, né, que até nem eu sabia que Priscila era presidente desse partido. Quando eu fui me filiar no partido, foi que eu soube que Priscila era presidente do partido. E aí começou um problema da majoritária. Era o advogado e ex-juiz Ramon Nilson, candidato a prefeito, Priscila vice. E do meio para o fim passou os dois a ser candidato a prefeito. E daí para frente ela começou a querer ser prefeita também. E a partir daí começou uma disputa e um racha dentro do partido, onde ela desistiu até de ser vice. E querendo prejudicar, não sei se a eleição de Ramon Nilson, né, ela começou a fazer o que não deveria, como o caso de tirar a irmã. Por isso que eu digo, não vou afirmar se é ela ou se tem abuso de poder econômico que tirou essas 3 moças do MDB. Porque é uma investigação que vai chegar nesse ponto. Não sou eu que vou falar isso. O fato é que, para o juiz eleitoral, isso é irrelevante, Paulinho. O fato é que o partido... É porque parece uma justificativa. Não, né? mas não parece não. Aparenta. É a né? justificativa. Mas... Mas me diga uma coisa, como é que você vai apanhar e ser punido que apanhou? O partido, desde o início, que foi prejudicado, desde o início foi prejudicado com a emissora de rádio, desde o início foi prejudicado com essa briga dessa presidente, e no final, quando não tinha mais tempo, tiraram essas mulheres. Mas quem tirou? Aí o que é que acontece? Um fato importante está passando despercebido. Elas saíram do partido e foram para o partido opositor do MDB. Assim que receberam a cota de gênero, se elas tivessem com problema A cota de gênero não, a verba eleitoral. Perdão, né? a verba eleitoral, desculpa. Eu estou mostrando. A verba eleitoral. Receberam e no outro dia saíram do partido. Então, isso, no meu entendimento, isso é uma fraude. Não é, ninguém fraudou essas mulheres. O partido não fraudou essas mulheres. A fraude é ela fazer isso. E outra, o que o TSE ampara na Lei 9.504, no artigo 10, no parágrafo 3º, e a súmula 73, o que eles amparam é a história da candidata laranja. Que aí você só vai saber o que é isso quando abrir as urnas. Se tem uma candidata laranja ou não no partido. E aí tem o União Brasil e ninguém fala. A gente ainda vai conversar. Tá? Né? Sobre o Claro, União Brasil. eu sei. Eu estou só falando do União Brasil porque é para a pessoa entender a diferença, como é enorme, imensa, de um caso de fraude na cota de gênero para o do MDB. O MDB foi fraudado. É o inverso, é o contrário. Quem tanto você protegeu, lhe fraudou. Quem tanto você deu guarida, botou na sua casa, lhe tirou seu relógio e levou embora. Eu posso fazer uma breve leitura aqui do que consta na defesa dos investigados? Sim, claro. Sim, é público. Pois não, é público, é. É público. Isso não consta na nossa AIGE, isso consta na defesa dos investigados. De um dos investigados. De uma das foi com a defesa coletiva? Não. Estão juntando separadamente. De uma das investigadas. Diz assim: demonstra a tentativa do MDB, diferente do discurso de Paulino. Diz assim, demonstra a tentativa do MDB de simular o cumprimento da cota de gênero sem oferecer suporte concreto às candidaturas. Esse é um trecho da defesa, não é da AIGE.
No outro ponto, ele diz assim: o fato de a candidatura de Luciana Dias ter recebido apoio do partido, mesmo sem condições legais para o pleito, demonstra a tentativa do MDB de simular o cumprimento da cota de gênero sem oferecer suporte concreto às candidaturas. Então, aqui na defesa, diferentemente do que Paulino está dizendo, a imputação de fraude é para o partido. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, Delmiro, pra gente se essa pessoa, se você não quiser citar o nome, é uma das que foram para apoiar o candidato da oposto, do candidato Não, no caso republicano? Essa é uma das candidaturas fictícias, porque ela nunca fez publicidade de nada. Ela substituiu uma candidata e ela nunca participou de ato político nenhum. Nunca pediu um voto, nunca fez qualquer tipo de atuação. Mas ela alega o quê, Delmiro? Que o partido não deu condições de ela ser candidato, no seu entendimento? Não? Pois é, o que ela confessa em sua defesa é que o partido praticou uma fraude para enganar a justiça eleitoral. Mas essa é a fala que ela tem que ter. No cumprimento do DRAP. Ela diz, o partido fraudou para cumprir a cota dos 30%. Mesmo sabendo que não ia dar apoio, e aí eu suponho aqui que seja um apoio logístico, um apoio mais dinâmico, mesmo sem ter essa condição. Então, nós não estamos falando aqui de um debate jurídico em que há um litígio com teses divergentes. Não, nós estamos falando de uma demanda em que a própria defesa ela é confessória. A AIGE movida, repito, a AIGE movida por Josmar é uma confissão de que houve uma fraude. Só para dar continuidade no que eu estava falando, doutor Delmiro, a defesa, não sei de quem é, dessa moça, mas o que eu vou falar, ela vai ter que entrar no meio. Porque nós fizemos 8 reuniões, todas elas participaram das 8 reuniões, todos nós sabíamos que iríamos receber R$ 5.666, todos nós. Tanto para mim, como para Josimar, como para não sei quem, mas para essa moça também, todos iam receber essa quantia. Participou de 6 reuniões, formamos o time, tanto que formamos o time, e doutora Hélida, que participou das 8 reuniões, ficou fora. Uma advogada, bem conhecida na cidade, ficou fora, porque não teve espaço para ela. Paulinho, ficou fora também a conceda. segunda moça, e doutora Hélida veio assumir a advocacia do partido. Me conceda só uma parte, só para dizer que essa sua afirmação, ela corrobora ainda mais que o partido sabia com quem estava lidando. O partido tinha ciência exata das pessoas a quem ele estava entregando a sua legenda. Então, não, Davi, não é por aí, porque é o seguinte, vamos lá, tem uma moça dessa aí que mora no Itatiunga, que ela tem 30 mil pessoas no Instagram dela. Ela é influencer. Digital influencer. Isso. Uma pessoa que tem 30 mil pessoas no Instagram, ela não é uma candidata fraca, não. E ela ficou no lugar da doutora Hélida, porque a doutora Hélida não tem 30 mil pessoas no Instagram. Houve todo esse trâmite nessas reuniões. Né? Paulino Lima ficou no partido candidato por quê? Porque eu sou conhecido em todos os bairros de Patos, toda a zona rural de Patos, e eu tenho um know-how para ser candidato. Nessas mulheres, a mesma coisa. Essa que tem 30 mil pessoas no Instagram ficou no lugar da doutora Hélida. Então, essa foi uma das que saiu, faltando 3 ou 4 dias para o prazo de substituição. Pois não. Se for confirmado, até porque vai ter uma investigação, caso seja confirmado, em se confirmando o parentesco de uma das candidatas com a esposa de Josimar, você acha que isso é um indício? Eu estou fazendo a pergunta até para Paulino Lima, advogado. Isso foi citado por Delmiro. Então, aí eu estou dirigindo a pergunta. Você entende, e a gente está falando de você, gente, até pela aproximação que nós temos com o Delmiro e com o Paulino, né? A gente está tratando como você. São jovens também, né, Felipe? Você entende que é um indício de fraude se realmente for confirmado o parentesco de uma das candidatas e uma amizade divulgada pela Luciana até antes mesmo dela ser candidata, até porque ela foi candidata do partido de Josmar, né, do Patriotas, quando Josmar foi candidato pelo Patriotas. No seu entendimento jurídico, isso já é um indício de que pode ter sido, por parte do agente Josmar, uma tentativa de burlar a justiça? Não, isso é muito genérico.
E vai terminar o seu vizinho não podendo mais apoiar ninguém, porque é seu vizinho. Essa mulher não é esposa de Osmar, ela é namorada de Osmar. E eu não sei qual é o parentesco, né, que eles têm. Ela não é esposa, ela é namorada. Né? Isso é brigaram na eleição, não estavam mais namorando. Né? Então, isso é muito genérico chegar a esse ponto. Agora, eu sempre defendo a tese de que não tem legislação para isso. Esse caso de passe é um caso sui generis. É o caso que você botou a pessoa conhecida sua dentro da sua casa, a pessoa que você confia, a pessoa que teve diversas fases da vida com você, e essa pessoa lhe fraudou. Eu queria só usar um argumento da sua outra fala, Paulinho, para fazer uma pergunta para Delmiro. De uma forma geral, Delmiro, até onde pode ser responsabilidade da pessoa individual, o CPF, e ser penalizado o partido? Não, essa é fácil demais. Essa é muito fácil. Eu vou responder com o Código Civil. Deixa eu essa é muito fácil. Não, essa aqui eu vou responder com a eleitoral. Concorra à majoritária. Quer responder com seu CPF? Concorra à majoritária. Quando você concorre ao parlamento, a vaga na proporcional, não, aí a vaga é do partido. É bom que se diga isso para todos os que estão nos assistindo hoje. Josmar não tem vaga nenhuma. A vaga é do MDB. E quando esses votos ruírem, porque eles vão ruir, por automático, por motivação automática, o seu suposto mandato também vai ruir. Então, quem quer concorrer, quem quer responder com o seu CPF, concorre na majoritária. E ainda assim precisa do partido. Mas aí, sim, nós conseguimos fazer uma objetivação. Mas na proporcional, não. Os votos pertencem à legenda. Isso não tem discussão mais. E o presidente do partido, neste caso a presidente, mas de uma forma bem genérica, para a gente não ficar só nesse caso do MDB de Patos, tem alguma culpabilidade? Aí são atos... Tem, mas claro que tem. Mas aí são atos interna corporis. Questões que o próprio judiciário eleitoral não interfere. São questões interna corporis. Paulino deu aqui a deixa de como foi que chegou às mãos dela a legenda. Não me interessa, mas isso vai ser resolvido internamente pelas regras do partido. O fato é que, para esta eleição de 2024, o MDB na cidade de Patos fraudou a cota de gênero, trazendo candidaturas fictícias, candidaturas que desistiram sistematicamente ao longo do processo, depois de terem supostamente cumprido a regra de preenchimento do DRAP, e isso ofende, e aí eu discordo, Paulino, a regra, ela não é genérica, ela é uma regra ela é uma regra, que o DRAP aceitou. Ela é uma regra muito bem sedimentada, e a jurisprudência hoje já está pacificada com a súmula. Então não há mais essa ideia volátil que Paulino tentou pregar, não existe. Vou falar duas coisas interessantes. Antigamente, você era dono de um posto de gasolina e você colocava água na gasolina para aumentar ali, para você ganhar mais dinheiro. E quando isso era descoberto, o posto era fechado e todo mundo perdia o emprego. Né? E aí o Código Civil mudou isso. Hoje quem é punido não é mais o CNPJ, quem é punido é o CPF. Foi você que botou água no combustível, não foi o posto. Mas no eleitoral já tem decisão Então nesse sentido? Estou dizendo, e foi você que fez a fraude, você que fez o erro, não foi o posto. Né? Então, mais uma vez, eu tenho que sustentar a tese de que pessoas não podem ser prejudicadas por uma decisão que o Superior Tribunal Eleitoral decidiu que tem que ter uma cota de gênero. Tem. Foi apresentado ao DRAP? Foi. Tanto foi que foi aceito. Tanto foi apresentado a cota de gênero que foi aceito, que passou e começou a trabalhar. Todas elas começaram a trabalhar, a fazer campanha, todas elas. Opa, não é bem O que assim. é que acontece? Elas desistem no meio do caminho. Sabe-se lá porque a AGE vai comprovar. Se alguém pagou a elas para elas saírem, para fazer um 10 do outro lado, e isso a AGE vai dizer. Se elas receberam dinheiro para sair, porque eu acho estranho eu estar aqui com a camisa do Flamengo e eu recebo um dinheiro do Flamengo para ir para o jogo agora contra o Fortaleza, aí no outro dia eu estou com a camisa do Vasco. Eu acho muito estranho isso. Muito estranho. Paulino, me permita. Deixa eu só concluir isso aqui, para não perder mais raciocínio, doutor Delmiro. Outra coisa que é sui generis nesse problema. Existe nessa eleição um problema
que é protegido pelo Superior Tribunal Eleitoral, que é o da candidata laranja, que está lá no União Brasil. E ninguém se manifesta com relação a isso. Esse ali é um caso típico de candidata laranja. Está lá no União Brasil. O MDB não praticou isso, de forma nenhuma. O que tanto defende o Superior Tribunal Eleitoral, as mulheres, que elas têm que ter a vaga delas, que elas têm que participar, o MDB deu a vaga delas, deu a participação delas, deu dinheiro para elas participarem. No entanto, na divisa do período que se pode sair, elas saíram, abandonaram. Quando nós tentamos refazer isso, e conseguimos, trouxemos mais duas, uma não podia, pelo que já foi dito aqui. A presidente tira a irmã. Então, numa clara demonstração de que queria afundar o partido. A clara demonstração de que queria afundar o partido. Não sei se era da vontade dela, não sei se foi paga para isso, não sei se pagaram para elas saírem, não sei. Quem vai descobrir isso é um AGE. Mas que toda essa encenação era para implodir o MDB, que começou com a emissora de rádio dizendo, um mês antes do pleito eleitoral, que as mulheres iriam sair e que os votos do MDB iam zerar. E eu passei um mês, abandonei minha campanha, mostrando que não. É tanto que quem dizia isso no microfone das rádios passou vergonha. Ele disse que ia zerar, como o caso de Dinaldo, que perdeu 20.900 e poucos votos, assim que fechou a zona. E ele passou vergonha, não sei se é porque desconhece a jurisdição eleitoral, ou se é porque estava insistentemente querendo implodir o MDB também. Mas que houve tudo isso, e isso tudo está sendo investigado nesse momento. No caso da AGE, Delmiro, voltando para Delmiro, será investigado caso a caso, desistência por desistência, e se isso, dependendo da quantidade que tem a culpabilidade individual de cada uma, isso pode ser revertido em favor do partido? Não, porque veja, nós não podemos, primeiro, nos apegar ao entendimento que já está ultrapassado, de que basta julgar o DRAP. Isso daí já está ultrapassado. Não está ultrapassado, tá porque sim, se tá o DRAP sim, autorizou, tá, então o partido não chegou é, para competir. Como não um jogo de futebol, não é necessariamente começa 11 contra 11. Não é bem assim, Paulinho. Portanto, não tem é que bem terminar assim. 11 contra 11. Paulinho, não é bem assim. Deixa eu dizer a você. Se assim o fosse, qualquer partido, após a aprovação do DRAP, As mulheres podiam desistir. não é assim. Certo? O DRAP ele faz coisa julgada formal. Você sabe disso. Não é assim. É tanto que a súmula, ela diz que uma das consequências é a cassação do DRAP. Então, se o DRAP fosse ato jurídico perfeito, não mais passível de modificação, a súmula não ia dizer isso. Primeiro ponto. Então, está ultrapassado isso. Inclusive, vocês ouviram um advogado que deu um posicionamento nesse sentido, depois ele voltou atrás, porque era um entendimento ultrapassado. Isso não vigora mais. A súmula é deste ano. A súmula é de alguns meses antes do pleito. Segundo, precisa-se levar em consideração que todo o desiderato, toda a ocorrência, ela está envolvida naquilo que nós chamamos de microprocesso eleitoral. Não basta começar, tem que terminar também. Porque, mais uma vez eu digo, se o objetivo fosse apenas começar e chegar de qualquer jeito, não havia para que nós discutirmos jurisprudência acerca de candidaturas fictícias, etc. E terceiro, e isso precisa ser trazido à baila. Terceiro, nós não estamos só falando da matemática. Porque pela matemática, o partido já está condenado no dia 16. Mas a candidatura fictícia única de 2024, doutor Delmiro, é a da moça do União Brasil. Não, a da Ionara também é. E a da Luciana também é. Então, não é que elas não participaram. Não participam, mas registraram, pediram registro e foram apoiar a Josmar. É isso que... Induzidas por alguém. O TSE já se prontificou a delimitar as bases. E aí, Felipe, tem a incidência de que essas candidaturas, elas não desistem só por desistir, elas desistem para apoiar. Com relação à Dunia, quando ela desiste, já é para além do prazo. Ela desiste no dia 25 de setembro. Exato. E nesse momento o partido já está condenado. Então, o que eu entendo que vai haver, assim, claro, eu não posso responder porque quem julga é o magistrado, é a magistrada que julga.
mas eu imagino que vai haver uma sistematização das teses, porque são muitas teses na AIS. Primeiro tem a questão matemática, não foi cumprida, e eu defendo que ela não foi cumprida desde a saída de tia Patrícia. Não foi cumprida a matemática. Tem a questão das candidaturas fictícias, duas, Ionara e Luciana, candidaturas fictícias, colocadas para cumprir. Foi cumprida sim, doutor Miro. A candidatura de Patrícia foi cumprida porque quem fez a saída dela para ser candidata a vice-prefeito fui eu. Quem colocou a moça do Itatiunga, que é influência, foi eu também. E ela nem, não fez nada de campanha. Não, ela fez campanha e abandonou. Ela até recebeu o fundo partidário. Quando recebeu, ela saiu. Não fez. Ela abandonou o partido não também. Fez. Não ela é uma das tais que não tem atos de campanha dela. E aí culmina com também não tem ato de campanha da esposa de Goya. Mas ela disse que fez 100 mil santinhos. É desistente também. Desistente também. Sim, mas aí qual é a culpa que o partido tem nisso? O partido precisa. Onde é que ele é responsabilizado nisso? O partido precisa fortalecer suas bases. Porque se assim. Fortalecer como? Aí, bem, essa parte não me interessa porque eu sou advogado. Porque mas o partido politicamente precisa fortalecer suas bases. E com relação a essa verba que elas receberam, Delmiro? Não, eu disse não. Elas receberam sim. Não, eu sei. Independente da decisão judicial final com relação à perca ou não. Isso é uma fraude. Elas podem ser condenadas a devolver esse dinheiro? Já deveriam ter devolvido. Já deveriam ter devolvido. Por não terem usado, deveriam ter devolvido. E se usaram ficticiamente, não independe, tem que devolver. Porque isso é, como o Jamerson citou aqui na entrevista dele na semana passada, que ele devolveu uma parte do que ele não usou. É a mesma coisa, né? É a mesma regra. A mesma regra. É dinheiro público. Eu devolvi R$166. É dinheiro público. O Jamerson citou aqui que devolveu 1.500 e poucos reais. É dinheiro público, tem que ser devolvido por elas e por qualquer outro candidato que tenha recebido e não tenha praticado os atos de campanha. Então, mesmo que ela comprove gastos? Bem, se ela é desistente, ela não concorreu. É porque, para comprovar o gasto, tem que ter uma outra investigação. Porque eu posso comprar uma nota, por exemplo, eu posso pegar meus R$5.000 e dizer aqui, Júnior, me dá uma nota de 5 mil aí. Eu não sabia que podia fazer isso. Mas fazem. Muita gente faz isso. Você agora vai nos ensinar aqui. Não, mas claro. Por isso que eu sou da área criminal. Né? Muita gente faz isso. Compra uma nota e aí presta conta do que não fez. Isso pode ter sido o caso do União Brasil? Pode ter sido o caso da esposa de Goya, que disse que fez 100 mil santinhos e ninguém viu. Pode ter sido. Pode ter sido. Isso é a investigação, é quem vai dizer. Ela é investigada. Entendeu? Agora, mais uma vez, eu tenho que defender a tese de que você não vai ser punido porque você foi fraudado. O partido foi fraudado por essas pessoas. Elas, apoiada não sei por quem, recebeu algo não sei de quem, ou se recebeu algo não sei de quem, isso a AGE é quem vai dizer, mas elas prejudicaram em demasia o partido. É tanto que nós, no início, nós estávamos prontos para fazer 4 candidatos eleitos. Candidato do top de Diogo Medeiros, que foi vereador 2 vezes. Diogo tem uma base imensa na cidade de Passo. Diogo, me parece, tirou 400 votos. 500 e poucos votos. Então, são pessoas que é uma votação ínfima para a história dele. Porque, como repito, 4 da tarde estava o povo me perguntando na FIP se eu votar no MDB eu perco meu voto. Então, isso abalou. Mas porque Josmar tirou 1.200 e Diogo mais uma vez falando. Josmar, ele pode estar no Pipoca, no Picolé, no PMDB, no PCdoB. Onde ele tiver, o povo de Bolsonaro vota nele. Mas... Não, isso é fato. Se ele sair do MDB hoje e for para a Arena, que não existe mais, ele vai ter os mesmos 1.220 votos, parece. Porque o pessoal de Bolsonaro vota em Josmar, porque gosta desse trabalho que ele faz combativo com o município de Patos. Agora, como defendo muito a fala do doutor Delmiro, a AGE tem que investigar. Tem que investigar, porque essas pessoas fraudaram. Elas receberam dinheiro e abandonaram o partido às vésperas da data que não podia mais fazer isso. E em seguida foram tirar fotos com outras pessoas. Foi bem antes. Só uma que desistiu no dia. Só uma. Não, foi quase toda de uma vez. Não, foi bem antes. Esse fato dessa moça apoiar o Josmar, para mim é novidade, não sabia disso. Agora, tá na AGE. Todas as outras foram apoiar o Partido Azul, fazendo os 10. São duas. Todas as outras receberam o dinheiro do partido. Tem uma que não recebeu, que eu não sei qual foi o nome. Mas todas as outras demais receberam e no outro dia estavam apoiando o republicano.
na cidade de Patos, ou candidatos do republicano. A tese das defesas que já foram impetradas no processo, ela segue essa mesma linha de pensamento que o partido não pode ser penalizado porque É a única. a culpa Foi Foi a única. das mulheres que... Foi a única bandeira que eles puderam levantar, foi essa. Não, mas não é porque essa é a bandeira que tem que ser levantada. Porque a defesa vai fazer o quê? Ela vai ser contrária ao que eu estou dizendo. É tanto que a defesa do Wanderlei Lins disse agora há pouco Só que tem um que detalhe, o né? partido fraudou. Mas fraudou ela como? Só que tem um Como é que o detalhe, partido né? fraudou ela? Essa tese, ela não, Eu fraudei você como? É Essa preciso tese não explicar encontra como. respaldo. Não, essa tese não encontra respaldo. Não. Delmiro, você já falou aí em jurisprudência por várias oportunidades. Você conhece algum caso parecido dessa jurisprudência que tenha sido pelo menos parecido do que tem porque a súmula acontecido é aqui em recente Patos? também, né? Igual a Patos não tem canto nenhum. A súmula é recente também. A gente tem um caso de Mãe d'Água, que é um caso parecido em que a candidata desiste no último dia. Ela desiste no último dia, certo? E isso enseja uma eleição suplementar. Existe um caso Que assemelhado. teve Os mesmos requisitos, não fez campanha. Do mesmo jeito. E sai para apoiar outro candidato, candidato, né? mesma coisa. Tem similaridades. Inclusive a eleição de Mãe d'Água foi esse ano ainda, não foi? Ano passado. No final do ano Ano passado? passado. Então temos um caso assemelhado já do TRE-PB, que é o caso de Mãe d'Água. A gente tem outros casos no Estado. Claro que cada eleição tem suas nuances. Não dá para dizer que esse caso é igual, idêntico, mas os casos são assemelhados. Então é como eu disse, que o que não existe, posso dizer o que não existe. Que não existe essa tese de que o CPF que deve responder o coitadinho do CNPJ do MDB, MDB, que é um partido histórico. Né? Coitadinho do MDB não teve culpa de nada. Não, o partido é responsável pela Alguém fala. lembra o motivo pela qual o saudosa memória de Naldo Vanderlei teve a sua votação cassada assim que acabou as eleições? Não, sinceramente, eu não lembro. Pois bem. A tese levantada pelo PDT é de que a fraude do MDB, se tivesse acontecido, toda a votação seria zerada. Não é isso, não, Paulinho. Não é isso, não. Não é isso. Não aconteceu isso. E Não é nem isso. vai acontecer. Não é isso. Por que é que não vai acontecer? Não, eu respeito e acato o que o doutor Davi Não está é dizendo. isso, não é isso. Agora, isso não vai acontecer porque o TRE não vai punir um partido que foi fraudado. A gente roda e termina nisso. Por quê? Me mostre dentro do Brasil outro caso em que todas as mulheres saem faltando 10 dias para eleição. Talvez isso seja um grande sintoma, Paulinho, pegando sua deixa. Talvez. Seja um grande sintoma do quanto o partido fraudou. Mas fraudou em quê? Justamente, Como? fraudou por não cumprir a regra. A regra é uma exigência, o desrespeito à regra é uma fraude. Quando você apresenta candidaturas voláteis, candidaturas... Mas não são candidaturas voláteis, doutor. Tanto são que você está dizendo que elas que fraudaram. Não Aí são, fica confusa a não sua são defesa, voláteis. porque... Por que é que não pode ter um entendimento de que elas foram compradas? Eu não sei, assim... Investiga. Isso, Por isso que existe investigação. Isso. Então, o Isso- senhor não pode isso fazer passa- que são candidaturas voláteis. isso Não passa são. a ser irrelevante Tanto não são, para a regra. tanto não são voláteis, como nós tínhamos uma candidata da estirpe de doutora Hélida, que não teve vaga para ela. Só teve depois que essas moças abandonaram, ela veio e supriu a vaga. Paulinho, Você vê como nós tínhamos uma quantidade imensa de mulheres, deixa que eu duas ficaram fora. Paulinho, deixa eu fazer Deixa eu uma só- colaboração. Vá, pode falar. Só para tirar uma dúvida. Sabe se eu estou entendendo o raciocínio de vocês direito, né? Que aí vocês... É muito, né? Aqui são Mas- 3 juristas, eu não sou, fico meio perdido, mas a gente está Não, mas acompanhando o não raciocínio. precisa nem ser jurista para O que entender Paulinho está isso. dizendo, se ficar comprovado que essas pessoas foram realmente compradas, foram realmente... Na tese do tivesse doutor Delmiro, o Padilha vai ser influência. punido. Isso aí é fato posterior Não, que não interfere em Quem nada. comprou não- vai ser punido. Mas não, Mas não isso, não interfere na isenta, decisão. isso não isenta o partido. Mas por que não? Porque o partido precisa fortalecer suas Aí bases. você está querendo... Desculpa, perdão. O senhor está querendo... Não, você... Não, Aí com o você. senhor está querendo
que o partido cria uma candidata laranja. Não. Porque se for botar uma candidata faltando 10 dias para a eleição, Não. ela não vai ter tempo de fazer a campanha dela, ela não vai tirar nem 5 Não, votos. Mas não pode, né? O partido Tem que ser precisa. 15 dias, né? Sim, mas em 20, quem é que faz campanha em 20 dias? Mas o partido precisa saber disso. Entendeu? Existe mas a o partido previsão sabe também. disso. Mas existe E a previsão na reunião também. eu falei sobre isso. Esse entendimento aí é querer que a pessoa crie candidata laranja. Não. Porque se eu botar duas partido- candidatas para fazer 20 de Ou então, de Paulo- campanha, ela não vai tirar nenhum voto. Não, Paulo, aí então- vão dizer, o partido fez duas candidatas laranjas. Tem outro jeito. Tem outro jeito. Desistir os homens. Os homens saem. É. Nós não tiramos 2. Mas não tiraram Mas- 4. Mas chegou ao número, na sua Não. opinião? Chegou, Não. quando chegou, a presidente tirou a irmã. Não chegou. Aí- 8-3. Faça as contas. 8-3 não dá 30%. Aí Então tiraram. uma pergunta para os dois, tá? 8-3. pode terminar. Faça as contas. 8-3 não dá 30%. 8-3 dá 27, pouquinho. Não dá 30. Eu vou fazer uma pergunta sobre um personagem. Quem é o beneficiado, Josmar Saí? Bem, isso aí, o TRE vai fazer um recálculo, há uma anulação dos votos, é feito um recálculo, e com base nesse recálculo, aquele que tiver, se o partido tiver a maior sobra ou conseguir Que fazer... entra naquelas regras da segunda chamada, da terceira chamada. Nesse caso, hoje seria quem, assim? Eu vou ser honesto, assim, eu não fiz, mas eu li as matérias, né, inclusive o colega André Gomes, eu acho que ele deu uma entrevista. Pelas informações, o PP, né? o PP, né? é o partido PP. beneficiário. Né? Quem é o candidato de Macaé? Heber. doutor Binho. Heber. Né? Seria o representante do PP. Assim, vamos basear no que o doutor André deu uma entrevista, ele fez Ele fez, é Ele verdade. fez, honestamente, Pronto. Posso fazer uma... tá. Não. Você tem um raciocínio aí? Porque tem caso mais claro de fraude nessa eleição. E foi conversar o sobre partido eles, né, de Felipe? Ebinho não entrou com O mais. voto já zerou ali, já tá zerado. Imaginava que E o partido de Ebinho não entrou com AGE. Então ele não está preocupado no pleito eleitoral, está preocupado numa vaga dele. Faz parte, Então, faz parte não, do claro que processo, faz né? parte. Não estou dizendo que não faz. Eu estou dizendo que. Assim, não Eu entendi. estou dizendo que. Não, mas eu vou explicar mais claro. Era mais fácil se entrar com ação contra o União Brasil. Com a AGE contra o União Brasil. Quem entrar? Quem está interessado em mostrar que o pleito foi Mas se o fraudado. PDT quiser, eu tô pronto. O problema é Mas, que o mas PDT... não é interesse do PDT. O interesse do PDT é que ver se Ebinho assume essa O vaga. PDT não me procurou. E não vai assumir, porque não tem. Mas PDT não produz mas ninguém. existem outros legitimados para entrarem contra a União o PDT Brasil. é legitimado. Sim. Não, já entraram contra o União então- Brasil, já então- tem uma ação tramitando. Mas Ele isso é sabe pessoal, já, é pessoal. ele sabe que Deixa eu já fazer uma existe. pergunta. Pois não. Sobre um personagem, eu vou fazer uma para Demiro e uma para Paulino. Como o senhor recebeu, até porque eu acho que foi oficial, porque é o sobrinho, né, de Ramon Nilson, que dá uma declaração defendendo o MDB. Como o senhor recebeu essa fala de Dr. Caio? E a pergunta é, Ramon Nilson, ex-juiz eleitoral, ele em momento nenhum participa ali para explicar que não podia ou alguma dica, até porque ele era candidato, pode justificar que ele não participou, mas com Correligionário, know-how, né, pelo menos chegar a dizer, Paulino, é melhor aqui, desistam 3 homens. Não teve nenhuma conversa nesse sentido? Eu peço que Delmiro comece, até porque eu perguntei Não, com antes. relação ao Dr. Caio, eu vejo com muita naturalidade. Eu falo assim, em relação a Ramon Nilson participar como defesa, né? Assim, você perguntou de Caio para mim. Porque faz parte do escritório, né, de Ramon Eu Nilson. vejo com muita naturalidade. Estava engajado na campanha da majoritária Sim. e acabou emprestando o seu conhecimento, o seu suporte técnico também para a proporcional. Eu vejo algo muito natural. Sim. Certo? Discordo das opiniões que ele trouxe à baila na imprensa, mas respeito, acho que atua dentro daquilo que é legítimo da sua função na condição de advogado. Penso que o intuito da discussão passa para além daquilo que foi dito nas entrevistas, muito além. Nós não estamos falando aqui só de cumpriu o draft, tá tudo feito. Que a fala dele foi só isso nesse já sentido. está fulminado. Eu quero afirmar aqui que isso já está fulminado. Isso já ficou no passado, Felipe, de mais de 6 anos. Eu não sei como alguém teve a pachorra de ressuscitar uma tese tão ultrapassada como essa. Isso depende muito de quem é o candidato, né? Você vê que o Supremo Tribunal Federal, ele desfez a Constituição para prender Lula. Mas E aí, não, escuta, mas aí depois ele desfez novamente para soltar Lula. Então esses entendimentos são entendimentos. Que é hoje, que não é amanhã, que muda toda hora e todo instante. Esse é que é o grande problema que nós temos. É o que temos para agora.
E já vinha sendo construída há um relativo tempo. Com relação a Ramon Nilson, Sim. veja, claro, Paulinho tem muito mais recurso para responder da sua participação. No processo, eu não faço ideia de como ele atuou, se ele atuou apenas politicamente ou se ele atuou também juridicamente. Também ouvi os seus pronunciamentos sobre o caso, certo? Entendo, discordo e estou muito convencido de que todas essas teses, que são muito mais malabarismo jurídico do que tese observável, não há respaldo. Essa história da boa-fé. Eu vou aproveitar o ensejo para falar sobre boa-fé eleitoral. Sabe qual é a única tese do TSE que fala sobre boa-fé eleitoral? Só tem uma tese. Quando a mulher for beneficiada. Aí a lei não pode ser usada para prejudicar aquilo para o qual ela foi criada. Mas não é o caso. Não é esse caso. Não é esse o caso. Esse é o caso típico de que mulheres foram usadas para que um candidato homem fosse eleito. Esse é o típico caso. E quanto a isso, não há jurisprudência que defenda. Essa outra tese de que o partido foi implodido, isso também não funciona. Nós estamos falando, mais uma vez eu vou enfatizar, estamos falando do partido que elegeu o prefeito de São Paulo. Prefeito que tem uma história no estado da Paraíba, na cidade de Patos, que tem um senador da República em atividade pelo estado. Não dá para falar que esse partido, coitadinho, ele foi implodido por 5, 6 mulheres, uma do Itatiunga, não sei. Não, essa tese não vai colar, ela é uma tese já vencida. Paulinho, participação de Ramon. Quero só chamar uma atenção numa única palavra que o doutor Demir falou, que ele falou mulheres que beneficiaram um candidato do MDB. Até então, tinha uma mulher que eu não sabia que apoiou Josmar. São duas. Né? Eu não sabia disso. São duas. E são pessoas, né, que receberam o fundo partidário, receberam e saíram e estavam todas, menos uma, com o Partido Republicano, com um candidato do Partido Republicano. Até onde eu vi, mas a primeira arte quem fez foi eu. E essas duas? E outra coisa interessante, que é bem interessante, essa que é a mais interessante ainda. Um exemplo. Tinha o caso do PP também, que eu não tinha lembrado. O caso de Joana do Biletão. São candidatas, são 2 ou 3 candidatas com a votação ínfima também. Até então não sei se receberam fundo partidário. Mas ínfima. Essas participaram, foram até o fim, mas para tirar uma votação dessa fizeram campanha. E isso tudo tem que ser investigado. Mas não é do interesse do PDT de entrar com ação contra o PP, de entrar com ação contra a União Brasil. Pelo menos por enquanto não é não, mas assim, eu quero deixar claro aqui para o PDT. Eu estou dizendo nomes. Que está me assistindo aqui, eu estou à disposição. Eu estou falando nomes, né? Pessoas que, de fato, preenchem mais os pré-requisitos daquilo que o Superior Tribunal Eleitoral mas é uma opinião defende, sua. Que é a candidata laranja. E o que é a candidata laranja? Você só vai saber quando abrir as urnas. Quando abrir as urnas, estava lá. A moça do União Brasil com 5 votos, as do PP com 10 votos, com 5 votos, com 7 votos. Isso são candidatas laranjas, segundo o entendimento do Superior Tribunal Eleitoral e do TRE. Mas não vejo movimentação nenhuma com relação a isso. Somente essa com relação ao do MDB, porque vai beneficiar direto o nosso colega e meu amigo Ebinho. Mas deixa eu fazer um recorte aqui. Existem sim as ações contra a União Brasil. Não fui eu o patrono a subscrevê-las. A única que existe é uma de compra de votos, não é de candidato. Não, teve sim. Eu li essa AGE, ela foi movida, certo, contra uma candidata do União Brasil. Eu vou chutar o nome aqui porque eu sou muito... Deve ser, ela tirou 5 votos. Não é diferente da eu acho que do o nome PP. eu acho que é Maria de Fátima alguma coisa. Foi ajuizada essa ação. Essa ação está ajuizada. Eu acho que está sendo processada. Não tenho conhecimento se ela foi extinta. Essas duas, do União Brasil e do PP, elas caracterizam, sim, a outra, que é uma suposta compra de votos de alguns candidatos. Por conta de um áudio que vazou. Também foram ajuizadas, certo?
Essa do PP, honestamente, eu não sei, mas a do União Brasil existe. Eu vi essa ação. Eu cheguei a tomar nota sobre ela, não fui consultado nada quando ela já estava manejada. Quem manejou foi um candidato que concorreu juntamente com você e tá tramitando. Então, Paulino, desculpa, mas não dá pra gente desfocar esse assunto colocando na conta de outros partidos. Não, mas não estou desfocando. Eu estou mostrando parecendo que... aquela história de mãe, os comparativo. outros fazem, eu quero fazer Não, também. tudo que você for fazer, você tem que ter um parâmetro. Você tem que partir de algum canto. Né? Então você parte do princípio de o que é candidatura laranja, você vê que o MDB não teve isso. Quem tiver que ser punido, que seja, mas o MDB infringiu as regras. Não, é o entendimento do doutor Delmiro, meu professor, e eu respeito demais. Mas o meu é diferente, é uma divergência. Com relação a doutor Ramon Nilson... Sim, tá. Participação dele nesse eu posso falar por mim também, porque eu estava fazendo a minha campanha. Na metade da campanha, eu tive que quase que abandonar para vir ser advogado do partido, sem ganhar nada do partido, porque eu estava vendo que isso ia... Eu acho que para dar conselho não abandona, né? Não, mas aí eu fiz isso. Ali. Eu fiz isso porque eu estava vendo 2 emissoras de FM de Patos acabando com o partido. E jogando na cabeça do povo, que o povo de Patos ainda tem essa coisa de não quero perder meu voto. E aí eu tive que parar isso, para poder pedir direito de resposta, para poder ir explicar, redigir, colocar em redes sociais. E isso quase que abandonei a campanha. Então eu posso lhe afirmar que Ramon Nilson não participou de nenhuma reunião com relação ao jurídico, porque ele sim que era o majoritário, esse que não podia mesmo para abandonar, nem tinha tempo para isso. Tinha um corpo jurídico, né? Mas ele não deu a opinião dele em nenhum momento. Pelo menos eu não vi. Respondido. Júnior, só posso Claro. fazer um registro para depois não sair daqui dizendo que eu não sabia. O caso de Dinaldo eu lembro muito bem. Dinaldo foi réu em um AIRC, que é uma ação de impugnação de registro de candidatura. Por isso que a sua votação saiu zerada. É aquela ação que você ajuiza no momento do registro. É diferente. Certo? Então, eu, por exemplo, eu nunca preguei essa história, vai sair zerado, eu nunca preguei isso. Eu não pregaria também. Até porque a AERJ só foi movida depois. De Santa Terezinha? É o mesmo caso. Foi movida uma ação e o julgamento foi na véspera. Mas não teve véspera. Então, é similar, sendo que no caso de Dinaldo, ele concorria à Assembleia, e no caso aqui do ex-prefeito de Santa Terezinha, concorria majoritária. Mas é a mesma ação, é a ação de impugnação ao registro. Por isso que no final da votação saiu zerado. Mas o que eu quero dizer é que ele foi avisado que não concorresse. Porque acho que sim, não, né, pela assessoria não dele. Concorra, Né? que você vai zerar. Eu acho que sim. E ele confiou na demora dos julgamentos e acabou sendo zerada a votação dele. Que se houvesse essa problemática aqui na cidade de Patos, seria a mesma. Mas é verdade. Rato já extrapolando mais de 15 minutos. A conversa foi boa demais. Dou por visto essa audiência, hein? Algo mais? Tá satisfeito? Não. Tinha muito, para que a gente não chegou nem a entrar efetivamente no assunto na parte 2 de União Brasil. Mas é muito bom esse espaço aqui, democrático, mais uma vez aqui, a presença de Delmiro, a presença de Paulino Lima, agradecer a participação dos dois. Dizer alguém que se preocupou aqui, Paulino Lima e Delmiro são muito amigos, né? São. Certeza. Que é tudo profissional. E respeitáveis, né? Com respeito ao doutor Delmiro, demais. Até porque foi meu professor também. Você não sabe o que é estar um aluno ao lado do seu professor fazendo um debate do mesmo assunto. E o direito é isso também, né? A exposição de duas verdades para Exato. que um juiz julgue quem é que está com a coisa correta. Independentemente Só uma outra pergunta, posso fazer? Para finalizar mesmo? Rapidinho, objetiva. No seu entendimento, tem prazo... A terceira saideira. Prazo para a decisão final? Até porque... São várias instâncias, Olha, né? Mas para termos uma primeira decisão, tem prazo? Eu sempre digo que... Não, já tivemos uma decisão liminar, né? Negando a liminar. Mostra que está sendo apreciado, né? Tá sendo visto, né? Mas eu costumo dizer aos meus alunos que juiz não tem prazo. Quem tem prazo é advogado. E por essa razão eu seria irresponsável se eu trouxesse aqui qualquer tipo de ilação nesse sentido. Sim. Pronto, Felipe? Pronto.
Final do eita, então. Obrigado, Final viu, do Felipe? Eita. Boa Mais noite. Obrigado você, Júnior, Foi mais bom, uma vez. viu? Agradecer novamente aqui a participação Paulino dos Lima, meninos. fica à Paulinho. vontade aí. pra Eu uma que consideração agradeço, final. rapaz. Muito obrigado por esse espaço, né, para a gente expor para muita gente na cidade de Patos, que nós não tivemos tempo de fazer isso durante o pleito eleitoral, por dois motivos. Primeiro, não tinha tempo mesmo, segundo, eu era candidato também. Né? Agradecer a vocês dois, agradecer a essa empresa maravilhosa, né, que veio para fazer com que as pessoas tivessem mais acesso às informações. Agradecer ao doutor Delmiro, que, de certa forma, sempre que a gente está do lado dele, aprende cada vez mais, né? Verdade. E grande advogado, grande professor, um grande homem e muito respeitoso nas suas palavras. E não há por que não dizer que a gente aprende cada vez mais com ele, né, Júnior? Verdade. Delmiro, obrigado mais uma vez, viu? Agradecer à TV Sol, mais uma vez, a você, Felipe, a você, Júnior, pela oportunidade de nós debatermos direito, né? É tão bom debater direito para que as pessoas entendam que a ciência do direito ela pode ser debatida numa linguagem compreensível a todos. Agradecer a Paulino por enriquecer o debate, dizer que eu costumo não ver os meus ex-alunos como ex-alunos, e sim como colegas. Então, Claro. estamos aqui como colegas, debatendo, cada um com a sua tese, ninguém é melhor do que ninguém sabe mais do que ninguém. Apenas nós temos teses divergentes que, trazidas à tona, elas abrem um debate como esse, enriquecem o debate jurídico e fortalecem aquilo que nós chamamos de espírito democrático. Muito bem, final do eita, então. Tenham todos uma ótima noite, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Boa noite.